Eu hoje vou-vos contar a fábula do soldadinho de chumbo. A aproveitar este maravilhoso cenário que eu tenho aqui por detrás de mim, eu vou transportar a fábula do soldadinho de chumbo à parte institucional de cargo da Congregação Cristã em Portugal. Olá a todos, sejam bem-vindos, aqui estou eu, para mais um vídeo. E como já referi, e com este maravilhoso cenário, este verde que eu tenho aqui por detrás de mim, é verídico, não é fictício. Pois bem, hoje venho-vos apresentar a fábula do soldadinho de chumbo. E vão-me perguntar, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Calma, calma que eu vou-vos explicar. Como nós sabemos, os soldadinhos de chumbo, um deles só tinha uma perna. Esse era um problema. E aqui, ao referir a falta da outra perna, se a perneta, ele refere-se à parte do nepotismo. Ele não tinha ninguém que o recomendasse para ser alguém do ministério com as divisas referidas de um soldado. De soldado ir para capitão, major, coronel, seja o que fosse. Pois bem, este soldadinho de chumbo não tinha ninguém que lhe fizesse referência, não tinha nenhum familiar que estivesse inserido na cúpula dos capitães, dos majores, dos coronéis. Então, ele fez-se ao caminho, mesmo só com uma perna, ele fez-se ao caminho. E ao fazer-se ao caminho, no seu caminho, se deparou com uma donzela lindíssima, lindíssima aos seus olhos. Os seus olhos ficaram encantados com essa donzela. E por sorte essa donzela pertence a um dos capitães, dos coronéis, dessa mesma instituição. E pensou o soldadinho de chumbo, finalmente eu vou conseguir chegar ao topo da cúpula do exército através do meu casamento. Será que foi isso? Será que foi esse o pensamento? Posso estar aqui a divagar, não é? Mas pronto. Mas vamos supor que sim. Mas, no entanto, eles casaram, tiveram família, constituíram família e, no entanto, não passou de um simples soldado que estava às ordens dos seus capitães, dos seus generais e dos seus coronéis. O cansaço chegou até ele. As forças se enfraqueceram, porque mesmo assim não conseguiu chegar ao topo. Mas começou a dar aso a outras coisas que chegaram até ele. Isto é, a certos pensamentos, até que os seus olhos começaram a cobiçar o que não era dele. Começaram a olhar outras donzelas, donzelas dotadas de dom musical. E isso nós sabemos que é mau. Quando se olha para aquilo que não é dele, não é? É claro que deve ter lutado e pensou que não poderia estar a olhar para o lado, mas com tanto esforço para não cobiçar o alheio, ganhou uma alergia numa das pernas, na perna que tinha, porque ele só tinha uma perna, mas na perna que ele tinha teve uma alergia e coçava-se imenso e era notório. As pessoas ficavam a olhar. O que é que se passa com um soldado de chumbo?
está a coçar-se tanto. O problema é. E veio-se a saber que o esforço que ele fazia para conter o seu olhar em relação ao seu redor e de não cobiçar o alheio, lhe provocava essa comichão. Aqui, eu se estivesse lá, eu diria, olha, é melhor tomar um antihistamínico, desinfetar-se com betadina e tratar-se. E estar em repouso para que não ficasse sem a outra perna, não é? Com tanta alergia, poderia ficar sem a outra perna. E então teria que andar de cadeira de rodas, que era ficar no seu lugar, não é? E isto, ao ficar, se reportarmos para o lado espiritual, para o lado institucional religioso, seria ficar sem ministério, visto de tanto coçar a perna, de tanto coçar, poderia ficar em carne viva e depois poderia ficar em gangrena e ter que cortar a perna, não é? Deus me livre e guarde. Mas isto nós estamos a reportar para a parte espiritual. Mas a questão é que não era só isso. É que mesmo esse soldadinho de chumbo, ao olhar para as donzelas com dotes musicais, ele provocava que os outros soldadinhos, ao verem aquelas donzelas com dotes musicais, achassem que aquelas donzelas tinham algum problema e deixavam de conviver, de falar com essas donzelas. E essas donzelas começaram a ficar muito tristes. Pensaram: que problema é que nós temos? Que defeito é que nós temos? Porque quando se abeiram de nós, depois já não vêm mais nenhuma vez falar connosco. Será que temos sarna? Será que temos lepra? Qual é o nosso problema? Estas donzelas com dotes musicais ficaram apreensivas e não sabem por que razão é que os restantes soldadinhos de chumbo se afastam dessa forma tão bruta. Falemos assim. Eu aqui faço a questão: será porque o soldadinho de chumbo, só com o seu olhar, é capaz de enviar mensagens que os soldadinhos de chumbo fiquem atemorizados e não se abeirem das donzelas com dotes musicais? O que é que se passará para que os restantes soldados não se abeirem de então das ditas donzelas maravilhosas, com dotes musicais simples, e que veem estes soldadinhos de chumbo a se afastarem como se à sua volta estivesse algo de mal para com elas? A verdade é que este soldadinho de chumbo, só com uma perna, ele é muito ciumento, é muito possessivo. E está numa fase em que o que é dele é só dele e não quer dar para mais ninguém, mesmo que não seja dele. Mas se calhar mentalmente, psicologicamente é dele. Ele acha que é dele. E isto é um perigo para a própria sociedade, quando as pessoas pensam assim que o que é meu e não é de mais ninguém. E quando as pessoas já têm família, já têm o seu agregado familiar, e que até estão a lutar por ter um lugar na própria cúpula institucional religiosa. Isto é um caso muito sério. E que, para um bom entendedor, meia palavra basta. E com isto eu quero dizer, até mesmo ao soldadinho de chumbo,
ou que tem só uma perna. Não envie mais aviões de papel para as donzelas com dotes musicais. Não envie. Trate-se dessa sarna que tem numa das suas pernas, que o faz coçar tanto. Sabe, que as pessoas reparam nisso. Isso causa um bocado de impressão para as pessoas. E quero também dar aqui uma palavra, um conselho para este soldadinho de chumbo que só tem uma perna. Por favor, é preferível ter um pássaro na mão do que dois a voar. E sabe, quem tudo quer, tudo perde. Tenha atenção, preserve aquilo que tenha, não seja tão ambicioso, não dê um passo maior que a sua perna. E neste caso que só tem uma. Porque se não chegou mais longe, é porque não viram que tivesse dotes para chegar tão longe. Mas, com certeza, também estes coronéis, estes capitães, não são os melhores para colocar alguém acima do estatuto que este soldadinho de chumbo de uma só perna tem. Se calhar já também viram que coça muito a outra perna e que pode ficar sem essa perna. Bem, soldadinho de chumbo, aqui vai o meu recado e a minha recomendação. Pare de coçar essa perna, cuide dessa perna, porque olhe que o pode levar a uma cadeira de rodas. E depois nada há a fazer, a não ser cingir-se a ser guiado nessa cadeira de rodas. Isto é, se tiver alguém que o conduza nessa cadeira de rodas. Meus queridos, deixo-vos aqui com esta simples fábula do soldadinho de chumbo. Com bom entendedor, meia palavra basta. Deus vos abençoe e até à próxima.